Livro de Juízes, eu peço que você abra no capítulo 10, versículo 6. E hoje nós vamos somente até o capítulo 12, versículo 15. Bem pouquinho, né? Bom, mas agora a gente vai ler só o verso 6, deixe sua Bíblia aberta e a gente vai vendo o restante ao longo da mensagem. Todos acharam? Amém? Juízes 10, 6 diz assim a palavra de Deus. Mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Serviram aos Baalins, às imagens de Astarote, aos deuses de Arã, aos deuses de Sidom, aos deuses de Moabe, aos deuses dos Amonitas e aos deuses dos Filisteus. E como os israelitas abandonaram o Senhor e não mais lhe prestaram culto, verso 7 também, a ira do Senhor se acendeu contra eles. Ele os entregou nas mãos dos filisteus e dos amorreus. Até aqui, por enquanto, vamos orar nesse momento. Ó Deus, muito obrigado por tua palavra que temos diante de nós. Eu te peço que nós possamos, nesse momento, termos o nosso coração voltado para receber a tua palavra. Senhor, nos ajude, nos livre de toda distração nesse momento, para que de fato possamos estar concentrados nas verdades eternas que nós tanto precisamos. Nos abençoa, fala conosco hoje mais uma vez, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero falar hoje sobre o tema mundanismo, ok? E a pergunta para nós é bem simples, tá? Você sabe o que significa isso? O que é mundanismo? Essa é uma daquelas palavras que é bem usada às vezes, principalmente, né, entre os evangélicos, mas nem sempre a gente tem uma ideia realmente clara sobre o assunto. Eu gosto de definir mundanismo como a perda da capacidade de você avaliar as coisas ao seu redor pela perspectiva de Deus. E quando você perde essa capacidade de avaliar as coisas ao seu redor pela perspectiva de Deus, você começa a avaliar por outra perspectiva, né? Pela perspectiva desse mundo. A palavra mundo, nas Escrituras, ela muitas vezes vai ter uma ideia dessa presente era que está passando e que vai ser substituída pelo reino de Deus, que vai ser completamente agora estabelecido no nosso meio. Então, qual é o problema do mundanismo? As pessoas, elas se agarram a essa era que está passando, os valores, os princípios, os desejos dessa era, em oposição àquilo que Deus estabeleceu para nós e quer que nós já comecemos a viver aqui e agora, enquanto o seu reino não é plenamente ainda estabelecido. Então, o mundano é exatamente essa pessoa, que ele vive como se não houvesse um reino de Deus que está vindo. E como se nós não tivéssemos um papel nesse reino, já para experimentarmos aqui agora. O Senhor nos chama para vivermos já agora, pelos seus princípios, pelos seus propósitos. Como se nós já estivéssemos no reino, como cidadãos desse reino. Rapaz, Satanás fica irado, né? Falando aqui sobre o mundanismo, aí ele já começou com seus ataques. Ainda bem que era cascuda, pelo menos não fede, né? Bom, então a grande questão é como é que como igreja nós respondemos a isso, ao mundanismo, ok? Primeiramente, a igreja ao longo da história ela tem respondido de algumas maneiras. Foi muito comum logo no início um movimento chamado de monasticismo. O que é o monasticismo? O que era, né? As pessoas elas perceberam que a cultura ao seu redor ela estava muito contaminada de imoralidade, das coisas contrárias à vontade do Senhor, e eles então tentavam buscar uma vida pura, saindo completamente do meio da cultura, né? Se ausentando do mundo. Então eles iam construir os seus mosteiros para ficarem ali isolados do mundo. Mas essa posição ela não é a posição que o Senhor Jesus espera de nós. Ele disse, ele orou ao Pai, né? Pai, eu não peço que os tire do mundo. O Senhor não quer que a gente saia desse mundo agora. Ele quer que nós sejamos luz nesse mundo. Que nós sejamos agentes do reino de Deus
nesse mundo. Uma outra resposta ao mundanismo, principalmente do século XVIII para cá, que a gente chama de liberalismo. O que é o liberalismo? O liberalismo foi uma mistura do cristianismo com as propostas, as convicções, os princípios do mundo. Então começou a confundir cristianismo com a cultura. E aí agora aqueles que se diziam cristãos, eles começavam a adotar os mesmos valores, as mesmas práticas desse mundo aí. A Bíblia começou a ser reduzida apenas a uma proposta moral. Fazer o bem, coisas assim, ok? Uma outra resposta também, que a gente já experimenta nos últimos tempos, é o que chamamos de fundamentalismo. O fundamentalismo ele tinha essa preocupação de combater esse movimento liberal que estava destruindo o cristianismo, mas ele errou um pouquinho na dose depois, porque ele acabou identificando uma separação. Nós ainda vivemos nesse mundo, mas nós não podemos nos contaminar com esse mundo, e para não nos contaminarmos com esse mundo, eles começaram a criar uma série de regras, e nem sempre essas regras elas eram compatíveis com o que a palavra de Deus ensinava. Então acabou caindo um pouco no legalismo, né? E deixando de experimentar às vezes coisas boas que Deus nos dava, simplesmente porque aquilo era parte da cultura, então devia ser mundana, devia ser rechaçada. Por que eu estou falando tudo isso daqui? Porque aqui no livro de Juízes, nós vamos ter um problema também, onde o povo de Deus está se misturando com a cultura ao seu redor. Há um problema aqui com relação ao mundanismo. E se essa história de Juízes aqui, ela fosse assim um filme, o que nós teríamos aqui, né, nesse filme baseado em fatos reais, seriam 6 cenas, onde nós vemos essa trajetória aqui do povo e essa relação com o mundanismo. Eu vou começar aqui na primeira cena, falando para vocês, mostrando para vocês, um povo mundano. Se você prestou atenção aí, logo no versículo 6 e 7, você já percebeu isso. Olha como é que estava o povo. Mais uma vez, os israelitas. O negócio está pior do que antes. Porque geralmente, quando a gente via isso no livro de Juízes, era ele se voltando para Baal, né? Mas agora não é mais só Baal. Olha aí, o que o texto diz. Serviram aos Baalins, às imagens de Astarote, aos deuses de Arã, aos deuses de Sidom, aos deuses de Moabe, aos deuses dos Amonitas, aos deuses dos Filisteus. E como os israelitas abandonaram o Senhor e não mais lhe prestaram culto, só uma pausazinha aqui, rápida, tudo que era deuses estrangeiros, daquelas nações que estavam ali ao redor, aqueles povos que estavam ali no meio de Israel, Israel agora estava adorando. Não tinha mais diferença nenhuma entre Israel e o mundo, entre o povo de Deus e o mundo. Eles estavam vivendo exatamente igual aos pagãos ao seu redor, aqueles que não tinham Deus, que estavam ali ao seu redor, adorando os seus falsos deuses, e o texto ainda diz que eles abandonaram o Senhor. Estavam completamente misturados com o mundo. Seu culto agora, o povo escolhido por Deus, seu culto agora não era mais para Deus. Eram para as falsas divindades ao redor. O que vai acontecer com esse povo? Olha o verso 7. A ira do Senhor se acendeu contra eles. Ele os entregou nas mãos dos filisteus, dos amorreus. Nós vamos já ver mais algumas coisas aqui, tá? A ira do Senhor se acendeu. E como é que Deus mostrou a sua ira? Entregando eles nas mãos dos inimigos ao redor. Quer dizer que vocês querem rejeitar o Deus que livrou vocês, que protegeu vocês, que cuidou de vocês, pois eu vou entregar vocês agora nas mãos dos seus inimigos. É isso que está acontecendo aqui, ok? Nas mãos dos filisteus, nas mãos dos amonitas. Bom, talvez você leia isso aqui e pense o seguinte, bom, ó, hoje em dia, quando o povo de Deus, eles começa a se afastar de Deus, nós não vemos mais o Senhor levantando nações estrangeiras para, de alguma forma, punir esse povo, ok? Então, se uma igreja se desvia, nós não vemos vindo um outro país, por exemplo, aqui atacar, né, com armas e tudo mais. Mas é muito interessante que esse processo não parou.
Em Romanos capítulo 1, nós vemos que Deus, ele parece que usa uma outra estratégia agora. Qual é? Lá em Romanos 1 mostra um povo rebelde contra o Senhor, agindo contra o Senhor, contra os princípios de Deus, e o que Deus faz em resposta? E Deus os entregou a si mesmos. A si mesmos. Irmãos, isso de certa forma é até pior. Quando esse povo aqui ele era atacado, as coisas começavam a ficar muito ruins, e dessa forma eles eram empurrados a clamar a Deus, a se lembrar do Senhor. Mas quando você começa a ser entregue ao seu próprio pecado, sem experimentar as consequências do seu pecado, e você acha que você está lá no pecado, mas que está tudo bem na sua vida, você não se lembra de clamar ao Senhor. Então, quando alguém está vivendo no pecado e colhendo as consequências do pecado, você sabe qual é a consequência do pecado? O salário do pecado é a morte, diz a palavra de Deus. Então, as consequências do pecado são consequências de morte, coisas que começam a destruir a sua vida. Quando você está vivendo no pecado, experimentando algumas das consequências do pecado, isso ainda é graça e misericórdia de Deus. Significa que Ele ainda não lhe entregou totalmente a si mesmo. Ele não está sendo bondoso, que Ele está lhe dando uma oportunidade de ver o que o pecado faz na sua vida. E você clamar a Ele: Senhor, me salva. O Senhor está ruim aqui. Não posso continuar assim. E é exatamente o que vai acontecer. Os versos 8 a 9. Olhem aí comigo. Finalzinho do verso 7. E ele os entregou nas mãos dos filisteus e dos amorreus, que naquele ano os humilharam e os oprimiram. Durante 18 anos oprimiram todos os israelitas do lado leste do Jordão, em Gileade, terra dos amorreus. Os amonitas também atravessaram o Jordão para lutar contra Judá, contra Benjamim e contra a tribo de Efraim. E grande angústia dominou Israel. Olha algumas consequências aqui desse processo de mundanismo. O povo se misturando com o mundo e Deus agora reprovando esse povo. Olha algumas das consequências. Primeira, vem uma opressão imediata e duradoura. No mesmo ano, eles começaram a se afastar do Senhor, o Senhor já os entregou nas mãos dos inimigos. E essa opressão durou, aqui o texto diz, 18 anos, ok? Essa opressão também, ela foi meio que generalizada, foi abrangente, pelo menos. Porque nós vemos que esse povo agora está sendo atacado tanto de um lado do Jordão, quanto do outro lado do Jordão. Então, não é só uma tribo agora, várias tribos estão sendo atacadas aqui pelos inimigos. E uma ênfase aqui está na angústia. Grande angústia começou a pesar sobre esse povo. E é isso. É isso que o mundo tem para oferecer para você. Ele vai prometer um monte de coisa boa, mas no final ele vai lhe entregar angústia. Angústia. Inquietação de alma. Porque nada do que ele for lhe dar vai satisfazer de fato a sua alma, que foi feita para repousar em Deus somente. Agora, o verso 10, ele vai mostrar a resposta que Israel vai dar ao Senhor diante de tudo isso. Olha o verso 10. Então os israelitas clamaram ao Senhor, dizendo: temos pecado contra ti, pois abandonamos o nosso Deus e prestamos culto aos Baalins. Mais uma vez, aquele ciclo que acontece no livro de Juízes, né? O povo peca, Deus os entrega, Deus traz punição, castigo sobre eles, para que eles clamem, eles respondem clamor. Então, é o ciclo, né? Pecado, graça. Aí Deus levanta um libertador para o povo. É isso que a gente tem visto acontecendo no livro de Juízes. Só um detalhe interessante, que aqui o povo só menciona os Baalins, né? Baal. Os outros deuses, eles meio que... realmente, Senhor, temos pecado contra ti, né? Estamos adorando esse Deus aqui. E os outros? Ainda não mencionaram aqui, né? Mas agora nós vamos ver que esse povo mundano, esse povo misturado com o mundo, eles vão passar uma segunda cena. Essa segunda cena é a resposta de Deus ao mundanismo deles, ok? Vamos ver aí os versos 11 a 14. Olha o que o texto diz. Vamos ver só o 11 e 12 agora, tá? O Senhor respondeu: quando os egípcios, os amorreus, os amonitas, os filisteus, os sidônios, os amalequitas e os moabitas os oprimiram, e vocês clamaram a mim, eu os libertei das mãos deles.
Mas vocês me abandonaram e prestaram culto a outros deuses. Por isso não os livrarei mais. O ciclo aqui parece que é quebrado. Era pecado, opressão, clamor, aí graça, misericórdia do Senhor vinha e livrava o povo. Deus está dizendo aqui primeiro, Deus faz um lembrete da sua graça para eles. Olha, quando vocês clamaram, aí ele dá uma lista de inimigos aqui, né? O inimigo, quando vocês foram invadidos pelo povo tal, povo tal, povo tal, blá, 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 diz um monte aqui, diz, eu livrei vocês todas as vezes. Vocês clamaram a mim e eu fui lá e livrei vocês. O que vocês fizeram em troca? A mesma coisa que vocês estão fazendo agora. Continuaram se voltando para os outros deuses. E aí, Deus mostra aqui a sua bondade, a sua graça, mas ele mostra também a ingratidão desse povo. A infidelidade desse povo aqui. E Deus então fala para eles a sua decisão. Eu não vou mais livrar vocês. E a gente viu, quando a gente estudou aqui a história de Gideão, que a coisa já estava ficando meio ruim lá em Gideão. Na verdade, meio ruim não, né? Pior, que ruim já estava. Deus não livrou imediatamente quando o povo clamou lá com Gideão. Ele mandou primeiro um profeta para ir lá e dizer, rapaz, vocês têm que resolver o problema do pecado de vocês. Porque Deus não vai ficar livrando vocês para sempre, não. E agora, Deus chegou aqui e disse, eu não vou mais livrar vocês. Eu não vou mais livrar vocês. Olha o tamanho da tolice desse povo. Toda vez que eles clamaram a Deus, Deus os livrou. Aí eles se voltavam para outros deuses, e o que acontecia? Só desgraça. Mas estavam lá eles adorando quem? O Deus que os livrava sempre? Não. Os falsos deuses que só traziam desgraça. Estavam eles lá, agarrados com o pecado que só trazia miséria para eles. Assim é esse mundo. É desse jeitinho. Eu já tenho falado isso, irmãos. Um pouquinho de bom senso, de sabedoria. Olha ao seu redor, veja quais são os resultados na vida daqueles que querem viver agarrados ao pecado e não querem saber de Deus. É só desgraça. E por que você não aprende com isso? E continua querendo se agarrar ao pecado. Bom, a gente vai ver aqui nos versos 13 e 14, um pouco mais dessa resposta de Deus. Olha aí. Mas vocês me abandonaram e prestaram culto aos outros deuses. Por isso, não os livrarei mais. Verso 14. Clamem aos deuses que vocês escolheram, que eles os livrem na hora do aperto. Aqui é uma palavra de ironia da parte de Deus. Quer dizer que a confiança de vocês está nos falsos deuses aí? Pois continue clamando para eles. Não é eles que vocês querem adorar? Quer dizer que a sua alegria está no pecado? Pois continue clamando. Pecado me ajuda. Pecado me abençoa. Aí você diz assim, traição, adultério, conserta o meu casamento. Aí você diz assim, droga, farra, continue colocando pão na minha mesa. Continue cuidando da minha saúde. Você quer se agarrar ao pecado? Quer se agarrar aos deuses da cultura? Pronto. O que eles podem fazer por você? Deus está sendo irônico aqui. Esses deuses nunca deram a alegria que eles prometeram. O livramento que eles prometeram. E vocês querem continuar se agarrando a eles? Pois clamem por eles. Por eles. Por que Deus responde aqui dessa maneira? Há um dia em que a paciência tem limite. Deus tem agido com paciência, com muita paciência. Mas Ele prometeu. Há um dia de prestação de contas. Há um dia em que todos nós vamos estar diante dEle para prestarmos contas. E naquele dia, a misericórdia será cortada. Enquanto estamos aqui, vivos, podemos clamar por misericórdia. Podemos buscar a graça do Senhor. Mas não se engane, há um dia em que a misericórdia será cortada. E não haverá ninguém para lhe socorrer naquele dia. O que Deus está querendo produzir nesse povo, enquanto esse dia não chega, é verdadeiro, genuíno arrependimento. Arrependimento. Essa é a porta. É a porta para entrarmos na presença do Senhor e sermos aceitos. Arrependimento. Não confunda arrependimento com a palavrinha que a gente às vezes costuma confundir,
remorso. Não confunda arrependimento com remorso. O remorso, ele lamenta as consequências do seu pecado. Ai, agora eu estou sofrendo tanto. Se você pudesse voltar atrás e cometer o mesmo pecado, mas não ter aquelas consequências, você cometeria? Na hora do aperto você diz, não, não cometeria não. Aí basta o aperto passar, a dificuldade passar, a tentação bate na porta de novo. Olá, você lembra de mim, né? Estou aqui para a gente se divertir, vai ser bom dessa vez. Não vai ter aquelas consequências. Vai ser só alegria. Aí o que você faz? Achando que não vai colher as consequências, vamos. Vai ser maravilhoso. Isso é remorso. É você lamentar só as consequências e não o pecado em si. Arrependimento é você chegar diante de Deus e reconhecer a sua loucura, a sua tolice, e dizer, meu Deus, como é que eu pude fazer isso? Como é que eu pude viver assim? Todo aquele que teve um encontro com Cristo de verdade, um dia experimentou arrependimento de verdade. Um dia estava lá aos pés do Senhor dizendo, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Como é que eu pude viver tanto tempo longe de Ti? Como é que eu pude viver tanto tempo chafurdando na lama do pecado, na miséria? Livra-me, Deus, das consequências? Não somente. Livra-me de mim mesmo. Me dá uma nova vida, porque eu não posso mais. Eu não quero mais viver como eu vivia antes. Esse é o arrependimento que Deus quer produzir aqui. A grande pergunta para você hoje é, como está a sua vida? É arrependimento que você experimenta quando o assunto é pecado? É desejo por Deus? Senhor, eu vivi na loucura do pecado. E eu ainda sou tentado na direção do pecado. Às vezes ele bate na minha porta e eu quero responder com sim. Mas o meu coração não é isso que eu quero mais. Eu quero lutar contra isso. Eu não quero dizer sim mais para o pecado. Eu quero dizer sim para o Senhor, porque eu quero essa nova vida que há em Ti para mim. Eu quero andar contigo, até o fim da minha vida. Andar ao Teu lado, experimentar o que o Senhor tem para mim. Como é que tem vivido a sua vida? Como é que você tem vivido a sua vida? É isso que você experimenta? Ou você só lembra de Deus na hora que as coisas estão ruins? Aí você vai lá e bate na porta. Me ajuda, Senhor, só mais essa vez. E faz aquelas promessas furadas, né? Se o Senhor me ajudar, aí eu vou fazer isso, ou eu vou fazer aquilo. Aí eu vou para a igreja. Quer dizer que você vai para a igreja, é o pagamento que você vai dar para Deus, é? Olha, Deus vai me ajudar, aí eu vou passar um mês indo para a igreja. Olha que coisa maravilhosa. Não é arrependimento isso aí. O arrependido de verdade, ele vai porque ele sabe. Como os discípulos naquele dia que estavam lá diante de Jesus, e Jesus veio com a palavra dura, e o povo que não queria Jesus de verdade, começaram a ir-se embora, de fininho. E ele olhou para os discípulos e disse assim, e vocês? Querem ir também? E os discípulos disseram o quê? Para onde iremos, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? O arrependido de verdade, ele quer estar onde Deus está. Ele quer estar onde a palavra de Deus é ouvida, porque ele sabe que ele precisa disso para viver, mais do que qualquer outra coisa. Para ele não é um fardo vir para a igreja, não é um pagamento, ele não está batendo o cartão dele. Porque agora eu vou bater o meu cartão espiritual, vou para a igreja no domingo, né? Não, ele vai porque tem prazer, é ali que eu quero estar. É ali que, como a gente canta às vezes, né? É ali que eu me sinto muito bem. Na presença do Senhor. Agora vamos ver a resposta de Israel diante dessa mensagem de Deus. Olha aí os versos 15 e 16. Os israelitas, porém, disseram ao Senhor, nós pecamos. Faze conosco o que achares melhor, mas te rogamos, livra-nos agora. Então eles se desfizeram dos deuses estrangeiros que havia entre eles e prestaram culto ao Senhor. Só até aqui por enquanto, tá? O que acontece? Eles reconhecem primeiramente o seu pecado, eles concordam com Deus. Eu realmente pequei contra o Senhor.
E eles falam aqui do seu desejo de quererem Deus, apesar dos pesares. Quando eles falam aí, no verso 15, nós pecamos, faze conosco o que achares melhor, mas te rogamos, livra-nos agora. Em outras palavras, é como se eles dissessem assim, Senhor, nós não queremos colher o que nós estamos colhendo. E se o Senhor quiser fazer o que o Senhor quiser, pode fazer, Senhor, com a gente. Nós queremos o Senhor. Não queremos passar por isso. Mas, se for para passar, a gente vai passar, porque agora a gente entendeu. A gente quer o Senhor. Aqui, irmãos, é uma resposta de arrependimento. Dessa vez, realmente, o povo se volta aqui em arrependimento. E eles dão uma prova aqui do seu arrependimento. Eles pegam seus ídolos e eles se desfazem completamente. Aqui eles não estão se voltando só de boca. Todos os ídolos, não é mais só Baal, os ídolos estrangeiros aqui eles pegam e eles rejeitam agora. Eles abandonam agora. Sabe, toda vez que alguém se arrepende de verdade, essa pessoa ela perde alguma coisa. Tem algo que ela tem que deixar para trás. E o que é que ela perde e o que é que ela tem que deixar para trás? O pecado que antes ela tanto amava. Mas sabe de uma coisa? Quando a gente tem um encontro de verdade com Jesus, não é mais difícil. Não é mais difícil. Eu me lembro ali no meu processo de conversão, quando eu comecei a ir para a igreja, comecei a ouvir a palavra do Senhor, eu me lembro que tinha umas coisas que eu não queria deixar para trás. E aí eu ficava pensando, bom, mas se eu virar crente, eu vou ter que deixar isso, eu vou ter que abandonar aqui, eu não vou mais poder fazer isso, aquilo. Irmãos, no dia que eu tive um encontro verdadeiro com Jesus, a minha mente parece que se abriu e eu olhava para aquilo e dizia, meu Deus, como eu fui tolo! Olha as bobagens, as tolices das quais eu não queria abrir mão. Ah, Senhor, se eu tivesse visto antes, se eu tivesse entendido antes, eu queria ter deixado aquilo muito mais tempo para trás. E viver com o Senhor. Porque o Senhor vale mais do que tudo. Esse povo aqui está dando esse passo na direção do Senhor, abandonando os ídolos pelo Senhor. E eles fazem um culto ao Senhor, né? Adoração é o final da linha. Eu me arrependo e agora eu me entrego. E eu adoro, e eu reconheço. Eu busco a presença do Senhor. É o que esse povo está fazendo aqui. Agora, por que eu parei aí no verso 16? Porque, irmãos, para mim, essa palavra aqui é assim uma das palavras mais lindas que eu encontro nas Escrituras. Olha o que diz. Ela mostra um pouquinho do coração de Deus aqui para nós. Olha o verso 16. Finalzinho. Então, no começo. Então eles se desfizeram dos deuses estrangeiros que havia entre eles e prestaram culto ao Senhor. E ele não pôde mais suportar o sofrimento de Israel. O coração do Senhor, ele se quebranta. Ele não pôde mais suportar ver o seu povo aqui sofrendo. Aqui o caminho para o coração de Deus é colocado para nós, arrependimento. Quando Deus vê o seu povo quebrantado diante dele, ele não rejeita, ele não abandona, ele não vira as costas. Ele tinha dito aqui, né? Eu não vou mais livrar vocês. Mas na hora que o povo se quebranta, ele não pôde mais suportar o sofrimento do seu povo. Ele vem agora. O perdão está disponível. Não importa o que você tenha feito da sua vida. Se você realmente lamentar o seu pecado diante do Senhor, com o coração sincero, entender, eu não quero mais o meu pecado, eu quero o Senhor. Eu quero o Senhor. As mãos dele vão estar estendidas para você. O perdão dele vai estar disponível para você. Ele vai olhar para você não como objeto da sua ira, mas como filho amado, em quem ele tem prazer. Então, Deus, ele está aqui agora pronto para perdoar esse povo. Deus não tem problema em perdoar, diante de um arrependimento sincero. E como nós somos diferentes de Deus nesse aspecto. Como nós somos duros e difíceis de perdoar, não é? Como nós parece que temos prazer em arrastar fardos pesados sobre nós, simplesmente para não perdoar. Deus não é assim, Ele não nos chama para viver assim.
ele libera perdão. Ele que é santo, puro, perfeito, libera perdão diante do arrependido. Nós não podemos fazer diferente do Senhor aqui. Então Deus ele vai agir. Agora ele vai agir em favor do seu povo. O cenário agora vai começar a ser montado para Deus agir. O que vai acontecer? Olha os versos 17 e 18. Quando os amonitas foram convocados e acamparam em Gileade, os israelitas reuniram-se e acamparam em Mispá. Os líderes do povo de Gileade disseram uns aos outros: quem iniciar o ataque contra os amonitas será chefe dos que vivem em Gileade. Então aqui, a câmera ela se afasta, né, dessa cena entre Deus e Israel, e ela agora começa a mostrar o conflito. Ela vai focar nesse conflito. O povo aqui, os amonitas, acampam lá em Gileade, e o povo de Deus, eles se acampam em Mispá. O conflito vai começar agora, mas há uma necessidade. Quem vai liderar o povo de Deus? Quem vai liderar? E há uma proposta feita aí no finalzinho do verso 18. Eles propõem o seguinte: olha, quem primeiro atacar lá, quem nos liderar nesse ataque contra os inimigos, vai liderar sobre nós. Vai ser o governante agora de Gileade. Essa é a proposta, tá? Vaga de emprego no Cine de Gileade. Para governante, né? É o que acontece aqui. Então, o ponto é, a gente lembra do ciclo? Pecado, juízo, clamor, a graça. Essa graça ela vem através de um libertador que Deus levanta. Então agora está faltando aparecer para nós quem? O libertador que Deus vai levantar para salvar esse povo. E aqui nós chegamos na terceira cena. Será que agora vem um libertador contra o mundanismo? Em resposta aqui a essa mudança na vida desse povo, um libertador que agora vai trazer não apenas libertação dos inimigos, mas restauração para a vida de Israel? Olha aí no verso 1, capítulo 11. Jefté, o gileadita, era um guerreiro valente. Vamos por parte aqui, tá? Primeiro, ele era da própria cidade de Gileade. Segundo, um guerreiro valente. Aqui ele está lembrando para a gente alguém, né? Quem era o guerreiro valente que a gente já viu aqui? Alguém lembra? Gideão, certo? Opa, será que chegou um novo Gideão agora, né? Para libertar o povo? Olha como é que o texto continua, verso 1 ainda. Sua mãe era uma prostituta. Vixe, o negócio agora começou a ficar complicado. Por quê? Ele é um filho ilegítimo, certo? A gente já viu algum filho ilegítimo governando sobre Israel aqui? Já apareceu antes na história? Ninguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Vocês não lembram não? Meu pai é rei. Abimeleque. Será que ao invés de ser Gideão, ele vai ser um Abimeleque? O filho de Gideão? Ok? Vamos ver o que mais que diz. Seu pai chamava-se Gileade, ou seja, o nome da cidade era o mesmo nome do pai dele. E aqui não era o Gileade que aparece antes no Pentateuco, né? Por conta do período histórico que já tinha passado, que ia ser muito longo. Provavelmente era alguém descendente lá de uma família muito importante da cidade, e que por isso mesmo levava o nome do próprio fundador da cidade, Gileade. Então, esse homem aqui, esse guerreiro valente, ele é filho também de uma família nobre aqui, ok? Ainda está parecendo com Abimeleque, né? Que era filho de Gideão. Vamos olhar o verso 2. A mulher de Gileade também lhe deu filhos, que quando já estavam grandes, expulsaram Jefté, dizendo: você não vai receber nenhuma herança de nossa família, pois é filho de outra mulher. Ele também tinha irmãos, muitos irmãos, e havia um conflito aqui, porque ele era um filho ilegítimo, enquanto seus irmãos eram os filhos legítimos. Ele é deserdado aqui, ele é expulso e deserdado. Aqui também ele está aparecendo ainda com Abimeleque, não é? Porém, há uma diferençazinha aqui, tá? Porque no caso de Abimeleque com seus 70 irmãos, filhos lá de Gideão, Abimeleque é que se levantou contra os seus irmãos, né? Aqui são os irmãos que se levantam contra Jefté. Só mais um detalhe,
é provável que ele tenha sido expulso da cidade por meio de um processo legal. Então, os anciãos da cidade, os líderes da cidade, eles provavelmente apoiaram essa decisão dos irmãos de Jefté, de expulsá-lo e de deserdá-lo. Há até alguns estudiosos que entendem que talvez Jefté, ele, embora fosse filho ilegítimo do seu pai, de Gileade, o seu pai teria até adotado ele para que ele se tornasse um filho legítimo e fosse participante da herança. Só que com a morte do seu pai, os seus outros irmãos fazem o quê? Vá-se embora daqui. Você não vai receber nada. Entram com uma ação, um processo lá no cartório, né? No fórum de Gileade, e conseguem a aprovação lá das autoridades e realmente colocam ele para fora de lá. Certo? O que mais? Verso 3. Então Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali, um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. Também liderou um exército de homens sem futuro, né? Tá todinho Abimeleque, esse Jefté. Então, agora ele é chefe de uma gangue. É provável que é nesse momento aqui que ele vai se tornar esse guerreiro valente que o texto começou mencionando para a gente, ok? Então ele agora se une com esses outros homens, se torna talvez um mercenário, talvez ganha dinheiro para fazer ali alguns trabalhos em guerra ou alguma coisa assim, não sabemos exatamente, o fato é que ele lidera um grupo de gente sem futuro, tá? É esse o nosso Jefté aqui. Mas algo interessante aqui, algo importante, tá, irmãos? Ele se torna um guerreiro valente. Como é que ele se torna esse guerreiro valente? Por meio das circunstâncias que ele experimenta na sua vida. Circunstâncias ruins na sua vida vão fazer dele, agora, um guerreiro valente. Isso quer dizer o quê? Se ele tivesse ficado com os irmãos dele lá, recebendo parte da herança, vivendo agora uma vida no bem bom, sem ter necessidade de se envolver ali em batalhas, será que ele teria se tornado esse guerreiro valente? Mais uma vez, quero dizer para você que você não é responsável pelas circunstâncias que acontecem na sua vida. Algumas sim, são consequências de más escolhas, más decisões na sua vida. Outras não. Outras são coisas que simplesmente fugiram ao seu controle. Você não é responsável por muitas tragédias que podem acontecer, coisas ruins que podem acontecer na sua vida. Mas você é responsável por como é que você vai responder a isso. Como é que você vai lidar com isso? No caso aqui do Jefté, o que ele fez com isso? Foi através dessa circunstância, agora ele não tem mais para quem recorrer, que ele teve que arregaçar as mangas e se tornar esse guerreiro valente. E Deus agora precisa usar um guerreiro valente, está lá Jefté à sua disposição, né? Às vezes coisas ruins vão acontecer na nossa vida. Só que a resposta que nós vamos dar, se nós tomarmos decisões de acordo com a vontade de Deus, aqui Jefté, muito provavelmente, quando tomou muitas decisões na sua vida, não estava nem pensando em Deus. Mas nós não somos Jefté, tá? Nós já ouvimos a palavra de Deus, nós já conhecemos muitas coisas de Deus. Às vezes essas circunstâncias difíceis que nós vamos enfrentar na vida vão ser um instrumento de Deus para forjar o nosso caráter, para forjar a nossa vida, para que sejamos instrumentos mais úteis lá na frente, quando Deus ele for nos usar. Deus ele coloca testes na nossa vida. Eu já experimentei testes na minha vida e eu já vi colegas de ministério experimentando os mesmos tipos de teste que eu. E esses testes hoje eu olho para trás e eu entendo. Deus ele estava me fazendo passar por aquilo para que eu pudesse saber se eu seria aprovado ou não. Se eu negociaria os meus valores, a minha fé, os meus princípios, em troca de algum conforto momentâneo, ou se eu permaneceria íntegro diante do Senhor, um instrumento que Ele poderia usar. A grande questão é como é que você vai responder aos testes que vão ser colocados diante de você. Mas vamos voltar aqui, versos 4 a 6, vai chegar a hora do conflito. Até aqui, a câmera saiu lá do conflito, né, Gileade já acampada, e os amonitas, e agora a câmera vai voltar para lá de novo. Sai de Jefté e vai voltar para lá. Olha aí, versos 4 a 6. Algum tempo depois,
Quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefité em Tobi. Venha, disseram, seja nosso comandante, para que possamos combater os amonitas. Vamos por parte aqui, tá? Lembra lá que tinha uma proposta de emprego, era para ser o quê? Governante, certo? Governador da cidade. Parece que a vaga ainda estava aberta. Parece que o povo não estava muito animado para assumir essa vaga, não. Só que a fama de Jefité já tinha se espalhado. Ele era um guerreiro valente, poderoso. Então o povo de Gileade vai atrás dele e faz uma oferta aqui. Qual é o cargo que eles oferecem para ele? Verso 6, venha, disseram, seja o nosso comandante, para que possamos combater os amonitas. Alguns estudiosos percebem que há uma diferença entre comandante e governante. Parece que a oferta aqui é o seguinte, vamos tentar contratar pagando mais barato, né? Nós vamos agora contratar você para o cargo de quê? Comandante, general do exército, tá bom? Você topa ser general do nosso exército? Um valorzinho mais baixo. Olha aí o verso 7. Disse-lhes Jefité, vocês não me odiavam e não me expulsaram da casa de meu pai? Por que me procuram agora quando estão em dificuldades? Lembra que eu falei que muito provavelmente houve um apoio dos anciãos da cidade, um apoio legal, porque aqui ele não está falando com os irmãos dele, ele está falando com os líderes da cidade. Então o que ele está dizendo basicamente é, vocês tiraram a minha herança, vocês me expulsaram do meio de vocês, e agora vocês querem que eu trabalhe para vocês? É isso? Jefité aqui, ele está valorizando o passe dele, né? Vocês estão querendo me oferecer esse cargo aí só de comandante, general? Alguns estudiosos acham que o que ele está pensando aqui é o seguinte, e a minha herança? Quando eu fui expulso? Eu vou ter minha herança de volta? Vamos olhar aí o verso 8. Apesar disso, agora estamos apelando para você, responderam os líderes de Gileade. Venha conosco combater os amonitas, e você será o chefe de todos os que vivem em Gileade. Opa! A oferta foi melhorada. Voltou a ser agora de governante. Há uma negociação aqui no meio de tudo isso. Verso 9, Jefité respondeu, se vocês me levarem de volta para combater os amonitas, e o Senhor os entregar a mim, serei o chefe de vocês. O que tem nessa resposta aqui? Aqui alguns entendem, comparando com tratados legais da época, que o que ele está fazendo é uma recapitulação dos termos do contrato, ok? E o que ele estaria dizendo para eles é o seguinte, se vocês me levarem de volta, então os governantes estão me trazendo de volta, eles estão me trazendo de volta para a cidade. Então aqui provavelmente estaria implícito a questão dele receber de volta a sua propriedade de herança, ok? Mais uma coisa aqui é que ele coloca essa proposta de, o que vocês estão me oferecendo então é para ser governante da cidade, não é? Se eu ganhar a guerra, se o Senhor entregar nas minhas mãos, então eu vou ser o governante. Ele recapitula com eles aqui o tratado e a gente chega no verso 10. Os líderes de Gileade responderam, o Senhor é nossa testemunha, faremos conforme você diz. Então, vamos selar o contrato e eles apelam aqui ao Senhor. E a palavrinha aqui, literal mesmo, está traduzida como Senhor, mas é aqui o nome de Deus, aquele nome que a gente conhece, que a gente chama de Yahvé, ou Jeová. É esse o nome que está lá em hebraico, ok? Então eles estão apelando ao Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Então esse povo é um povo que realmente já está naquele processo, né? Já abandonou os falsos deuses e agora está buscando aqui o seu libertador. E aí, o verso 11 continua a história para nós, dizendo, assim Jefité foi com os líderes de Gileade, e o povo fez chefe e comandante sobre todos. E ele repetiu perante o Senhor, mesmo nome lá, nome de Deus, do Deus de Israel, Yahvé, em Mispá, todas as palavras que ele tinha dito. Então, o que acontece aqui? A posse. O povo não espera vencer a guerra, não.
Ele já coloca lá como se fosse aqui uma atitude realmente de comprometimento, né, de dizer, nós não estávamos brincando, nós estamos levando o nosso acordo a sério aqui, e ele aqui jura pelo Senhor, né, ele se coloca como um adorador do Deus de Israel também, de Yahvé, e aceita aqui essa posição. Então chegou o libertador. Então ele vai agora trazer libertação para o povo. Será que ele vai levar esse povo de volta, né, desse mundanismo, dessa religião misturada, de volta para uma religião viva e verdadeira com o Senhor? A gente vai ver agora a nossa quarta cena. E aqui, o que nós vamos ver nessa quarta cena é um pouco de sabedoria em meio ao mundanismo. Esse povo aqui está se voltando ainda. Tem umas coisas ainda que precisam ser mudadas lá. Mas a gente já vai começar a ver aqui um pouco de sabedoria da parte do libertador. Vamos ver aqui, verso 12. Ele diz: Jefté enviou mensageiros ao rei Amonita com a seguinte pergunta: que é que tem contra nós para teres atacado a nossa terra? Começa um processo de diplomacia, ok? Ele vai escrever uma carta e nessa carta ele vai tentar fazer um acordo, ele vai conversar, né? Vamos, ao invés de nós guerrearmos, vamos tentar entrar logo em um acordo aqui. O que diz nessa carta mais? Verso 13. O rei dos Amonitas respondeu aos mensageiros de Jefté: quando Israel veio do Egito, tomou as minhas terras desde o Arnon até o Jaboque e até o Jordão. Agora, devolvam-me essas terras pacificamente. Pronto, esses são os termos aqui da resposta amonita. Uma acusação de que Israel tinha invadido aquela terra, tomado a terra que era deles, e portanto agora é o seguinte: se rendam, né? Não guerreiem, não invente de guerrear não, só entrega as terras que a gente está tudo tranquilo. Pronto, é a proposta. Vamos ver então a resposta agora do Jefté, versos 14 a 20. Olha o que ele diz. Jefté mandou de novo mensageiros ao rei Amonita, dizendo: assim diz Jefté, Israel não tomou a terra de Moabe, e tampouco a terra dos Amonitas. Quando veio do Egito, Israel foi pelo deserto até o Mar Vermelho, e daí para Cádiz. Então Israel enviou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: deixa-nos atravessar a tua terra. Mas o rei de Edom não quis ouvi-lo. Enviou o mesmo pedido ao rei de Moabe, e ele também não consentiu. Assim Israel permaneceu em Cádiz. Em seguida, os israelitas viajaram pelo deserto e contornaram Edom e Moabe, passaram a leste de Moabe e acamparam do outro lado do Arnon. Não entraram no território de Moabe, pois o Arnon era a sua fronteira. Depois Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, em Esbom, e lhe pediu: deixa-nos atravessar a tua terra para irmos ao lugar que nos pertence. Seom, porém, não acreditou que Israel fosse apenas atravessar o seu território. Assim, convocou todos os seus homens, acampou em Jaza e lutou contra Israel. Bom, aqui Jefté vai dar uma aula de história para o líder aqui, Amonita, ok? O que ele está querendo dizer para ele? Primeiramente, né? Israel não tomou essas terras. Quando Israel estava vindo para a terra que Deus tinha prometido, ele tentou passar por alguns territórios, pediu permissão, foi negado, ele respeitou as fronteiras, ele fez a curva, e quando ele estava passando perto do território de Amon, dos amorreus, então, os próprios amorreus é que atacaram Israel. E Israel, então, teve que entrar em guerra com eles. Agora, olha aí os versos 21 e 22, como é que Israel tomou as terras aqui dos amorreus. Então o Senhor, o Deus de Israel, entregou Seom a todos os seus homens nas mãos de Israel, e este os derrotou. Israel tomou posse de terras, de todas as terras dos amorreus que viviam naquela região, conquistando-a por inteiro, desde o Arnon até o Jaboque, e desde o deserto até o Jordão. Aqui, Jefté, ele vai começar a apresentar 4 argumentos do porquê que aquela terra é propriedade legítima de Israel. Que não faz sentido a acusação que ele está fazendo aqui contra ele, ok? Primeiro, olha o verso 23. Agora que o Senhor, o Deus de Israel, expulsou os amorreus da presença de Israel, seu povo, queres tu tomá-la? O que ele está querendo dizer aqui? Primeiro argumento. A terra
não era dos amonitas. Aqui, muito provavelmente, tem 3 povos que são mencionados com frequência: os amonitas, os amorreus e os moabitas. Provavelmente, os amonitas, eles tinham tomado parte da terra dos moabitas, tinham lutado com eles e parte da terra era deles. E eles agora achavam que essa restante terra também deveria ser deles, porque seria de Moabe. E aqui o que o Jefté está dizendo nem era de Amon, nem era de Moabe, era dos amorreus. Foi deles que foi com eles que nós lutamos porque eles nos atacaram, e então Deus nos deu vitória e nos deu a terra, ok? Então esse é o primeiro argumento que ele vai utilizar. Segundo argumento, olha aí o verso 24. Ele diz assim: acaso não tomamos posse daquilo que o teu Deus Camus te dá? Da mesma forma, tomaremos posse do que o Senhor, o nosso Deus, nos deu. Acaso não tomas posse daquilo que o teu Deus Camus te dá? Qual é o argumento aqui? Ele entra agora na linguagem dos próprios amorreus. Ele diz assim: olha, quando vocês lutam com um povo, vocês vencem aquele povo lá, vocês entendem o quê? Que o Camus, o Deus de vocês, deu aquilo lá para vocês. Quando vocês tomaram a posse da terra de Moabe, porque Camus não era o Deus dos amorreus. Camus era o Deus dos moabitas. Tá? Amorreus não, amonitas, né? Ele era o Deus dos moabitas. Então o que ele está querendo dizer aqui, basicamente, é o seguinte: vocês tomaram as terras dos moabitas. Vocês são moabitas, para vocês terem essa terra. Não era de Camus, né? Então Camus deu para vocês. Vocês vão devolver a terra? É basicamente esse o questionamento que ele está fazendo aqui. Então por que é que nós, que recebemos a terra do nosso Deus, temos que devolvê-la? E devolver para vocês, que nem são os moabitas e nem são os amorreus antes deles, né? Qual o terceiro argumento que ele vai utilizar aqui? Verso 25, olha aí. És tu melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe? Ó, como ele está falando de Moabe. Entrou ele alguma vez em conflito com Israel ou lutou com ele? Qual é o argumento aqui? Está dizendo, mesmo que vocês fossem moabitas, ao invés de amonitas, por que Moabe nunca tentou reivindicar os direitos dessa terra? E agora vocês, que nem são de Moabe, nem são amorreus, querem reivindicar os direitos sobre essa terra. É interessante que ele vai usar até um argumento de tempo aqui. Olha o verso 26. Ele vai dizer assim: durante 300 anos Israel ocupou Esbom, Aroé, os povoados ao redor e todas as cidades às margens do Arnon. Por que não nos conquistaste todo esse tempo? Já tem 300 anos que nós estamos aqui. Já demos entrada no uso capião faz tempo, né? E vocês nunca reivindicaram nada, e agora vocês estão querendo reivindicar a terra que não era de vocês? E aí vem o quarto argumento, verso 27. Nada fiz contra ti, mas tu estás cometendo um erro, lutando contra mim. Que o Senhor, o juiz, julgue hoje a disputa entre os israelitas e os amonitas. O que ele está querendo dizer aqui? Esse seu ataque é injusto. Essa terra não pertence a você, já mostrei por quê. E mesmo assim você está querendo nos atacar para tomar posse dessa terra. Então o que nós vamos fazer? Quem foi que nos deu essa terra? O Deus de Israel. Então ele, como justo juiz, que ele julgue essa causa. Se for de vocês, que ele dê a terra para vocês. Agora, se for nossa, que ele traga maldição sobre vocês e vitória sobre nós. É isso que ele está fazendo aqui, né? Está demonstrando aqui agora a sua confiança no Deus de Israel para trazer bênção e vitória sobre Israel. E aí a gente chega no verso 28, que é a resposta final do rei de Amon. O que ele vai dizer? Entretanto, o rei de Amon não deu atenção à mensagem de Jefté, né? Ignorou, nós vamos para a guerra mesmo. Olha o verso 29. Então o Espírito do Senhor se apossou de Jefté. Este atravessou Gileade e Manassés, passou por Mispá de Gileade e daí avançou contra os amonitas. Pronto. Deus, o Espírito de Deus, assim como ele tinha feito com Gideão, né, com outros personagens aqui que a gente já viu, veio ali e capacitou ele. Essa capacitação do Espírito Santo de Deus é basicamente como se fosse uma confirmação de que ele vai ser bem sucedido. Provavelmente o que o Espírito fez aqui foi dar coragem para ele, uma convicção de que ele venceria aquela guerra, e foi isso que ele fez, né? Partiu agora para a batalha. Vamos para a guerra. Porém,
aqui vai ter um suspense mais uma vez, uma pausa mais uma vez nesse filme para mostrar outra cena. Qual é a cena agora? Esse camarada que está demonstrando tanta sabedoria até aqui, em toda essa conversa, essa negociação, ele agora vai mostrar falta de sabedoria por causa do mundanismo. Porque as coisas ainda não estão do jeito que deveria ser. Quando a gente se volta para o Senhor, começa a andar nos caminhos do Senhor, e a gente aprende muitas coisas do Senhor, por causa disso, a gente começa a tomar decisões mais sábias. Vai ter sabedoria à nossa disposição. Mas quando a gente ainda não ajeitou completamente as coisas, e a gente ainda não está entendendo tudo do jeito que o Senhor quer que a gente entenda, no meio do processo a gente vai tomar umas decisões tolas, com falta de sabedoria. Porque o mundanismo ainda não foi completamente extirpado. A gente ainda está com a mentalidade desse mundo, muitas vezes. Então, é isso que vai acontecer aqui. Falta de sabedoria por causa do mundanismo. Olha o que o mundanismo faz, verso 30 e 31, tá? E Jefté fez este voto ao Senhor: se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que estiver saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Pronto. O que ele está fazendo aqui? Que voto é esse? Basicamente, comparando com os termos de contratos e as relações com as divindades pagãs daquela cultura ao redor, alguns estudiosos têm chegado à conclusão que basicamente o que ele está fazendo é uma tentativa de suborno a Deus. Okay? O cara que acabou de apelar para o justo juiz, certo? Deus como juiz, ele agora tenta garantir a vitória. Ele começa aqui a fazer aqui essa tentativa de suborno. Eu vou oferecer para o Senhor um holocausto. Se o Senhor me der a vitória, quando eu voltar com a vitória, eu vou oferecer um holocausto para o Senhor. O que era o holocausto? Era um sacrifício totalmente queimado, certo? Só que um detalhe, tá? Esse holocausto que ele vai oferecer é um animal totalmente queimado? Não. É um sacrifício humano. Ele diz, quando eu voltar, o primeiro que sair da minha porta, eu vou oferecer ao Senhor. Não há nenhum indício de que os animais ficassem transitando livremente dentro das casas nessa cultura. Então ele está pensando aqui num sacrifício humano. Está pensando provavelmente o seguinte: se sair um servo, uma serva na minha porta, eu vou oferecer esse sacrifício ao Senhor. Aqui, irmãos, é como se ele estivesse oferecendo o maior preço que ele poderia dar para Deus. Só que nisso tudo, ele está misturando a sua religião, do Deus de Israel, com a religião dos povos ao redor. Porque o Deus de Israel, na sua lei, já tinha proibido sacrifícios humanos. Ele não aceita sacrifício humano. Só que aqui ele está no meio desse povo que aceitava, que fazia sacrifícios humanos, e ele está tratando o Deus de Israel como se fosse o Deus dessas outras nações. E oferecendo para o Deus de Israel um suborno, como se ele fosse como Deus das outras nações. Jefté parece que se voltou para o Senhor, junto com o povo que estava se voltando para o Senhor, mas tinha coisas das falsas religiões ao redor, do mundo ao redor, que ainda estavam entrando dentro da sua mentalidade. Do jeito que ele via Deus, do jeito que ele se relacionava com Deus. Tá? E esse é o problema com muitos crentes nos nossos dias também. Muitos hoje estão misturando cristianismo, o que a palavra de Deus nos ensina, com o que esse mundo está dizendo por aí. Nós vivemos uma geração em que, para não ser julgado pelo mundo, criticado pelo mundo, os crentes estão dando um jeitinho. Estão aliviando os padrões, estão rebaixando os padrões de Deus. Exatamente para não sofrerem cancelamento do mundo. Nós vivemos numa geração de crentes que está ali o pecado acontecendo na cara deles, e eles se levantam para dizer o seguinte: não julgueis. Não julgueis. O importante é amar. É amar. Como se fosse esse o amor bíblico. Como se amor fosse só passar a mão na cabeça do outro e deixar o outro caminhar na direção do inferno, vivendo no pecado. Isso não é amor. O amor bíblico muitas vezes vai se levantar e vai confrontar o outro. E vai deixar bem claro: você não pode continuar assim. Deus não aceita isso.
Você está trilhando um caminho de juízo. É isso que pode alertar e mudar a consciência do pecador. Mas para não ser criticado com esse mundo, então tem doutrinas que a gente não pode mais nem falar. O inferno, por exemplo, não fale sobre isso, não. Pelo amor de Deus. Não, Deus, não. Né? Ora, mas Jesus foi aquele que mais pregou sobre isso, como é que eu não posso falar? Sobre essa realidade terrível. É porque nós temos uma geração de crente gelatina. Que fica aí. Né? Totalmente mole, se conformando ao que sempre está dentro. É essa geração que nós temos. E com isso, é de nos admirar que hajam tantos maus testemunhos, que haja uma propaganda tão errada sobre o que é a igreja, uma destruição da igreja de dentro para fora, por causa dessa mentalidade mundana que tem entrado na cabeça de muita gente. E aí a gente chega aqui à última cena, tá? Que são as consequências do mundanismo. As consequências, elas virão. Jefté aqui está agindo com a mentalidade mundana, ele não pode esperar que as coisas vão dar certo. Ele está misturando Deus com a cultura, ele não pode esperar que vai dar certo. Olha aí o verso 32 e 33. Primeiramente tem a vitória, né? 32 e 33. Agora ele vai para a guerra. Então Jefté foi combater os amonitas e o Senhor os entregou nas suas mãos. Deus não tinha dito que ia entregar? Então o Senhor entregou. Ele conquistou 20 cidades, desde Aroé até as vizinhanças de Minite, chegando a Abel-Queramim. Lá na casa do Abel, lá ele chegou. Assim, os amonitas foram subjugados pelos israelitas. Então, vitória, Deus cumpriu a sua parte. Só que o que Jefté vai fazer agora? Ele prometeu, né? Fez lá um juramento, vai voltar para casa com a vitória, hora de cumprir o voto que ele fez. Olha aí no verso 34. Quando Jefté chegou à sua casa em Mispá, sua filha saiu ao seu encontro, dançando ao som de tamborins, e ela era filha única. Ele não tinha outro filho ou filha. Alegria da vitória, vencemos, júbilo, o inimigo foi derrotado. Lá vem a filha, ó, dançando animada, né? Tocando aqui um pandeiro. Divisa de fogo. Não, foi essa não. Aí foi lá receber o seu pai, que estava chegando. A alegria vira tragédia. Filha única. Vocês viram a ênfase? 3 vezes vai dizer quantas palavras, o quê? Ele só tinha essa. Não tinha mais nenhuma outra. A única filha que ele tinha. Não tinha nenhum filho, nem outra filha. Era só ela. Era só ela. Tragédia. O que a gente tem agora? O que ele faz agora diante disso? Verso 35. Quando a viu, rasgou as suas vestes e gritou: ah, minha filha, estou angustiado e desesperado por sua causa, pois fiz ao Senhor um voto que não posso quebrar. Algumas traduções colocam assim, né? Ah, minha filha, você é a razão da minha desgraça. Ele ainda tenta botar um pouquinho da culpa dele. Né? Ele é muito como a gente, né? A gente comete os nossos erros, nossos pecados, a gente já procura logo dividir a culpa com alguém. A culpa é minha e eu boto ela em quem eu quiser, né? Pronto, aqui ele tenta aqui botar um pedacinho dessa culpa na sua filha. Mas há um grito de angústia, de desespero aqui. Irmãos, é isso que o mundo traz. Quando você vai fazer as coisas não do jeito de Deus, mas do jeito do mundo, essa vai ser a consequência que você vai colher aqui. E a pergunta que eu fico na minha cabeça o tempo todo é o seguinte: por que que ele vai cumprir esse voto? Ele diz, não tem como eu alterar, eu tenho que cumprir. Por que que ele vai cumprir? Porque ele não estava vendo Deus como Deus de fato é. Ele não tinha entendido ainda o Deus da graça. Ele estava olhando para esse Deus aqui, talvez como uma divindade pagã, e pensando, se eu não cumprir o meu voto, ele vai me amaldiçoar, ele vai me destruir, eu estou perdido, eu tenho que cumprir. Ele precisa aprender uma lição que Saul ia aprender muito tempo depois.
Saul, Deus tinha dito assim, Saul, vai lá e quando você tomar a vitória sobre aquele lugar, você vai destruir tudo, até os animais. Aí Saul faz o quê? Chega com a ruma de animal e com as bênçãos, né? Aí pega, quando Samuel é levantado para confrontar ele, ele diz, não, mas é porque eu trouxe aqui para adorar a Deus, vão ser sacrifícios para o Senhor. E o que ele vai dizer? É melhor obedecer do que sacrificar. Em outras palavras, o que ele estava ensinando era basicamente o seguinte: você não pode adorar a Deus do seu próprio jeito, da sua própria cabeça, passando por cima dos princípios que Deus mesmo nos dá. Se Deus já tinha dito na lei, não pode sacrificar seres humanos, então eu não posso. Ah, não, mas é para cumprir um voto aqui, é para mostrar minha fidelidade a Deus, mas Deus proibiu. E você vai passar por cima da proibição de Deus. É isso que ele está fazendo. Por quê? Porque a sua fé está manchada pelo mundanismo, contaminada pela mentalidade do mundo ao seu redor. E aí, versos 36 a 37, olha o que ele diz. Meu pai, respondeu ela, sua palavra foi dada ao Senhor, faça comigo o que prometeu. Agora que o Senhor o vingou dos seus inimigos, os amonitas. E prosseguiu, mas conceda-me 2 meses para vagar pelas colinas e chorar com as minhas amigas, porque jamais me casarei. Alguns tentam suavizar essa passagem, dizendo o seguinte, não, o que Jefté prometeu não foi sacrificar uma pessoa, né, mas foi que ele consagraria essa pessoa para Deus, essa pessoa jamais casaria, viveria totalmente para o Senhor. Então agora, quando ele chegou, não imaginava que ia ser a filha dele, agora ela está pedindo aqui, né, tem essa ênfase aqui, né, eu jamais vou me casar, então é isso que o texto está ensinando. Será que é isso? Não, não é isso. Não faria sentido ela pedir 2 meses. Se ela não vai casar nunca mais, por que ela vai ter 2 meses para quê? Né? Continua chorando aí o resto da vida. Não precisa de 2 meses aqui. Ok? E mais uma vez eu repito, a palavra que ele usou lá foi holocausto. Eu vou oferecer em holocausto. É um sacrifício totalmente queimado. Sacrifica o animal, quando é feito com o animal, e queima aquilo para o Senhor. Aqui no caso sacrificaria a filha, né? E versos 38 a 40, ele diz, vá, disse ele, e deixou que ela fosse por 2 meses. Ela e suas amigas foram para as colinas e choraram, porque ela jamais se casaria. Passados os 2 meses, ela voltou a seu pai, e ele fez com ela o que tinha prometido no voto. Assim, ela nunca deixou de ser virgem. Daí vem o costume em Israel de saírem as moças durante 4 dias, todos os anos, para celebrar a memória da filha de Jefté, o gileadita. Só um detalhe, por que toda essa ênfase aqui na questão de que ela nunca vai casar, a questão da virgindade e tudo mais? Vocês se lembram que ela era a única filha? É interessante que o nome dela não é mencionado. Por quê? Tudo isso é proposital. O nome dela vai morrer com a descendência dela. Jefté não vai ter mais descendentes. Não, a sua linhagem morre com a sua filha ali, por causa do voto tolo que ele fez, por causa da sua visão mundana que ele possuía. Olha o que uma visão distorcida de Deus ela pode fazer na vida de alguém. Uma tragédia pessoal como essa. É muito importante conhecermos o nosso Deus, sabermos o que de fato Ele quer de nós. Agora ainda vai haver uma tragédia um pouco maior, tá? Aqui é uma tragédia pessoal por causa do mundanismo. Nós vamos ter também uma tragédia nacional, digamos assim, por causa do mundanismo. Olha aí o capítulo 12. Verso 1. Os homens de Efraim foram convocados para a batalha. Dirigiram-se para Zafon e disseram a Jefté, por que você foi lutar contra os amonitas sem nos chamar para irmos juntos? Vamos queimar a sua casa e você junto. Vocês se lembram desse pessoal aqui de Efraim? Os mesmos que foram arrumar confusão com Gideão, né? Mais uma vez eles estão aqui arrumando essa mesma confusão. Um povo extremamente orgulhoso, que só está pensando em si mesmo, no seu nome, na sua fama. Versos 2 a 4, ele vai dizer assim, fazer até essa ameaça, não queimar você e sua casa todinha. Pronto. Versos de 2 a 4. Jefté respondeu, eu e o meu povo estávamos envolvidos numa grande contenda com os amonitas, e embora eu os tenha chamado, vocês não me livraram das mãos deles. Quando vi que vocês não ajudariam, arrisquei a vida e fui lutar
contra os amonitas, e o Senhor me deu a vitória sobre eles. E por que vocês vieram para cá hoje para lutar contra mim? Então Jefté aqui, ele rebate. Né? A gente não sabe muitos detalhes aqui sobre o que aconteceu. Ele falou que realmente tentou contactá-los, tentou chamá-los. Né? Talvez ele percebeu ali que eles não estavam muito interessados, mas que agora eles estão querendo dar esse migué para cima dele aqui. Né? Então ele faz essa pergunta: por que vocês querem lutar contra mim agora? Mas veja aí o que vai acontecer no verso de 5 a 6. Os gileaditas tomaram as passagens do Jordão, ou seja, o exército de Jefté, tá? E de verso 5. Pulei o 4, perdão, vamos para o 4. Jefté reuniu então todos os homens de Gileade e lutou contra Efraim. Os gileaditas feriram os efraimitas porque estes tinham dito: vocês gileaditas são desertores de Efraim e de Manassés. Uma pausa aqui, tá? Então, aquele povo lá de Efraim estava dizendo assim: olha, vocês nem israelitas de verdade, vocês não são. Né? Vocês são desertores, vocês saíram do meio da gente aqui, mas vocês não são realmente povos puros, que nem nós. É esse insulto que eles estão fazendo aqui. Só que o que é que o Jefté fez? Ele destruiu, né? Ele juntou os seus homens, lutou contra Efraim. Os gileaditas feriram os efraimitas, porque estes tinham dito esse insulto. Então, eles foram para a batalha. E aqui é um detalhe importante. Quando Jefté foi falar com o rei pagão lá dos amonitas, ele usou de diplomacia, não foi? Aqui não. Aqui ele parte para a guerra com seus próprios irmãos, do mesmo jeito que Gideão tinha feito também com aquelas cidades irmãs. Ele tinha falado que ele pouparia os reis pagãos, mas na hora de poupar suas cidades irmãs, ele não poupou. Pronto, aqui o Jefté está seguindo o mesmo padrão, ok? E aí a gente chega nos versos de 5 a 6. Os gileaditas tomaram as passagens do Jordão que conduziam a Efraim. Sempre que um fugitivo de Efraim dizia: deixem-me atravessar, os homens de Gileade perguntavam: você é efraimita? Se respondesse que não, diziam: então diga Shibolete. Se ele dissesse Sibolete, sem conseguir pronunciar corretamente a palavra, prendiam-no e matavam-no no lugar de passagem do Jordão. 42.000 efraimitas foram mortos naquela ocasião. Israel já tinha usado essa tática de colocar soldados nessas passagens contra os inimigos. Agora, através de Jefté, ele está usando a mesma tática contra os próprios irmãos. Mata 42.000 aqui, né? E ele não poupa ninguém. Ele tem até esse teste que eles inventam aqui. Como é esse teste, irmãos? É porque havia um problema de pronúncia, por causa do sotaque de cada região. É como se fosse a gente hoje, estivesse na batalha, aí chegasse alguém lá da Paraíba. Aí você pergunta: você é cearense? Aí dissesse: sou. Não é da Paraíba, não? Sou não. Pois então, diga assim para mim: casa de titia. Casa de titia. Aí pronto. Morreu, né? A faca, né? Ou então, o carioca, né? Chegasse lá, a gente estava na briga com os cariocas, aí ele chegasse lá e dissesse assim: você é carioca? Ele disse: sou não. Ele disse assim: pois então diga assim: vamos para a esquerda. Vamos para a esquerda. Acabou-se. Faca nele também, né? Então essa era a maneira que eles tinham conseguido para derrotar os efraimitas. Seus irmãos. Então, nota a tragédia. Esse povo que estava lutando por libertação, para ser o povo de Deus, para viver o reino de Deus, fazer as coisas do jeito de Deus naquela terra. E fazer Deus conhecido, agora estava brigando uns com os outros. Uns com os outros. Um sendo o opressor do outro. Ninguém preocupado com o reino de Deus. Cada um preocupado só com o seu próprio nome, com o seu próprio orgulho. Tanto Jefté aqui, quanto os seus irmãos. Né? Jefté sendo implacável aqui, quanto os efraimitas orgulhosos. E a gente chega ao final da história de Jefté, verso 7. Jefté liderou Israel durante 6 anos. Então o gileadita Jefté morreu e foi sepultado numa cidade de Gileade. Morreu, né? Acabou-se. Foi sepultado aqui em Gileade. Um ministério curto, apenas 6 anos. E um detalhe interessante, tá? Não há menção de paz. Sempre que o libertador vencia, dizia: então Israel experimentou paz durante 40 anos e tal. Então vocês estão vendo que o negócio está piorando cada vez mais no livro de Juízes. Agora até a filha de um dos líderes lá é sacrificada por ele mesmo, como se fosse uma oferta para o Senhor. Agora o povo não está mais lutando só contra os libertadores, estão lutando um contra os outros. Vocês estão vendo como a coisa está ficando cada vez pior?
Não se espante. Vai ficar pior ainda das próximas vezes, tá? Bom, eu vou pular logo a parte aqui dos versos de 8 a 15 e vou deixar essa parte para a próxima semana, porque o tempo já está um pouco avançado. Eu quero apenas dizer uma coisa para vocês. Quando a gente mistura o jeito de Deus de fazer as coisas com o jeito do mundo de fazer as coisas, não espere que as coisas vão terminar bem. Não vão. Não vão. As coisas, elas não funcionam bem quando a vontade do Senhor ela é feita pela metade. Deus quer você por inteiro, fazendo as coisas do jeito dele por inteiro. Por inteiro. Deixa eu só lhe explicar uma coisinha, tá? Você imagina aí que você vai lavar roupa na sua casa. Aí você pega, bota a roupa dentro da máquina de lavar, bota o sabão dentro da máquina de lavar, mas não bota água. A roupa vai sair lavada? Você fez a metade. Você diz assim, mas eu fiz, olha, o principal, tinha a máquina para bater a roupa e tinha o sabão para deixar a roupa limpinha e cheirosa. Por que a roupa não saiu boa? Só porque eu não botei água? Pois é. Quando você quer fazer as coisas de Deus pela metade, Senhor, eu vou fazer isso aqui, mas isso aqui não, tá? Isso aqui eu vou fazer do meu jeito, isso aqui eu vou fazer como eu acho, como eu quero. Vai dar ruim no final. Então, tenha muito cuidado, tenha muito cuidado. Um dos grandes erros de Jefté aqui é que ele não procurou, por exemplo, em nenhum momento mostra ele tentando se aconselhar com o sacerdote de Deus, que pudesse falar da parte de Deus para ele e orientá-lo nesse momento. Ele então foi e fez as coisas pela sua própria cabeça e deu ruim, Busque a orientação do Senhor, busque o jeito do Senhor. Se você não sabe, se você tem dúvida, busque alguém que possa explicar o que Deus espera nas circunstâncias pelas quais você passa. Deixa eu trazer aqui rapidamente algumas aplicações para nós. Uma coisa que também nós aprendemos aqui com essa história toda é: tenha muito cuidado com atitudes precipitadas. Tenha cuidado. Se agir precipitadamente, falar sem pensar, agir sem pensar. Acabei de falar. Se você tem dúvidas, se você não sabe muito bem o que fazer, procure alguém em que você sabe que ali é uma pessoa madura que conhece a palavra de Deus e que vai poder te dar orientação. Jefté agiu precipitadamente e perdeu toda a história da sua família. Tudo que poderia ser e não foi. Sua filha morreu com toda a sua descendência por causa das suas atitudes precipitadas. Segunda coisa, Jefté aqui a gente viu, ele não conhecia direito o Deus da graça. O Deus da graça. O nosso Deus, irmãos, não pode ser comprado. Não pode ser manipulado, tá? Não pense que você vai conquistar o favor de Deus dando algum presente para Deus, dando dinheiro para Deus, sacrifício para Deus. Esse não é o caminho para alcançar o favor de Deus. Quem diz isso para você são os falsos mestres nesse mundo, falsos profetas nesse mundo, que vendem a religião do Senhor, que vão dizer para você que se você sacrificar o seu carro no altar do Senhor, se você sacrificar o seu salário no altar do Senhor, então Deus vai é obrigado a retribuir você com não sei o que mais lá. Isso é mentira. Deus, ele não se move assim. Sim, nós participamos da obra de Deus por meio dos nossos recursos, por meio de ofertas. Mas isso não é compra, não é barganha. Não é tentar comprar o favor de Deus. Pelo contrário, é uma atitude de reconhecer: Senhor, eu estou contribuindo porque eu estou vendo que a tua obra precisa. E eu estou contribuindo porque eu reconheço que o Senhor já me deu a oportunidade até de poder contribuir. Não é para comprar nada de Deus. Deus não é obrigado a nada. Agora você quer o favor de Deus? Sabe qual é o caminho para o favor de Deus? O caminho para o favor de Deus é arrependimento. Arrependimento. É você realmente reconhecer o seu pecado e se comprometer a abandonar o seu pecado. O caminho para o favor de Deus é clamor, é oração, é buscar a Deus e clamar e bater na sua porta até que Ele responda. O caminho é fé, é confiança. Senhor, eu não sei como o Senhor vai fazer, mas eu vou ficar aqui, fazendo as coisas do teu jeito e esperando que o Senhor vai cuidar de tudo mais. É dependência.
Eu dependo do Senhor, eu confio no Senhor, por isso eu estou aqui, Senhor. O que o Senhor quer que eu faça, isso eu farei. Como o Senhor quer que eu viva, é assim que eu viverei. Esse é o caminho para alcançar o favor do Senhor. E por fim, nós hoje, desse lado de cada história, nós temos o nosso exemplo máximo contra o mundanismo. Jesus é o nosso grande libertador e que nos ensina que de fato nós vivemos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Jesus veio a esse mundo. Ele se fez como um de nós, ele viveu uma vida íntegra, uma vida completa de dependência, de amor, agradando ao seu Pai. Jesus, ele veio e nos amou. Ele veio e abriu o caminho de como nós devemos viver também. E sabe uma coisa muito importante que Jesus disse certa vez? Ele disse: eu vim para fazer a vontade do meu Pai. A vontade do meu Pai é comida e bebida. Irmão, que você possa olhar para Jesus hoje e que você possa imitar esse modelo. Sabe, você não precisa comprar nada. Já falei aqui para você. Você não precisa comprar o favor de Deus. Isso já foi comprado por você naquela cruz. No dia que Jesus tomou o seu lugar e subiu naquela cruz e recebeu a ira de Deus que deveria cair sobre você, ele recebeu no seu lugar. Ele comprou paz com Deus para você. Ele comprou perdão para você. Ele comprou reconciliação para você. Agora o que você faz? Você responde essa graça. Como é que você responde essa graça? Em adoração. Você responde essa graça dizendo: Senhor, o Senhor entregou a vida por mim. Eu estou aqui para entregar tudo nas tuas mãos também. Estou aqui para entregar a minha vida nas tuas mãos. Faz de mim algo que traga glória ao teu nome. Essa é a única resposta que Jesus nos ensina a dar ao Deus da graça que se revelou a nós. Vamos orar nesse momento?